Oi, gente, meu nome é Thaís. Assim como você, eu também assisti vários vídeos de relato de parto, normal, cesárea, quando eu estava grávida. E eu vim aqui relatar o meu parto anormal, um parto normal, induzido. Então, tudo começou no dia 2 de maio. Aí eu já comecei a sentir umas dores. Quando foi no dia 3, eu acordei 9 horas da manhã. Aí eu fui escovar os dentes, tava já sentindo dor, passei a madrugada sentindo dor, mas não era aquela dor insuportável não, nem dor de cólica, era uma dor leve. Aí, eu vou cortar esses aí. Passei a madrugada sentindo dor, quando foi de manhã às 9 horas, eu fui escovar os dentes, levantei pra escovar os dentes, ainda sentindo aquela dor leve, quando eu escuto um estralo e começou a respingar água. Só que, gente, minha bolsa não estourou de vez, eu tive bolsa rota, então eu não sabia o que estava acontecendo. Foi só um pouquinho de água, eu não sabia se eu estava fazendo xixi, se era a lubrificação que eu tinha ido um dia antes, ou se minha filha estava nascendo. E não doeu nada, eu não senti dor, a dor não aumentou. Então eu coloquei uns absorventes noturno e comecei a esperar para ver se o absorvente enchia de vazar muito rápido, para ver se era bolsa rota, porque eu estava sentindo aquele líquido quente, mas só que era pouco. E quando eu tinha ido no outro dia na médica, ela falou que eu só devia voltar lá se minha bolsa tivesse rompido, de molhar o chão. E não tava molhando o chão, era pinguinho, então eu não queria voltar na maternidade à toa. Aí tá, quando foi umas 10 horas da manhã, eu vi que realmente estava enchendo, sim, o absorvente noturno e que a gente tinha que ir na maternidade, que era a hora. Aí foi eu, minha sogra e o meu marido, a gente foi. Quando chegou lá, o médico fez o toque, 3 centímetros, dizendo o médico, né? Tava com 3 centímetros e de bolsa rota. Já me internaram pra parir. Isso no dia 3. Isso. E eu já com a bolsa já tinha estourado, bolsa rota, né? Desde as 9 da manhã. Ou 8, eu não lembro muito, que isso já faz 6 meses. Enfim, aí. Vou cortar essas partes. Enfim, aí eu fui lá, fiquei, andava pela maternidade, sentindo dor leve, contração vinha, aí parava, não vinha mais. Eu falava assim, não tá indo, né? Gente, quando passou o quê? Eu fiquei lá, acho que o dia todo, até de noite, até a noite. E aí o toque não evoluía. Gente, eu odiei o toque. Assim, não é que doa. Tem enfermeiras que tem a mão mais pesada assim, entendeu? Tem médico que tem a mão mais pesada assim pra te dar o toque. E aí toda hora eles vão te dar toque, toda hora. Então isso irrita muito. E você já tá lá no estresse de estar com contração. Nossa, meu filho vai nascer, então não é que dói. Mas é irritante. Eu fiquei traumatizada com o toque, enfim. Enfim, aí quando foi à noite, primeiro que uma enfermeira falou que eu não tinha dilatação nenhuma, sendo que quando eu cheguei o médico falou que eu já tinha 3 centímetros. Aí eu fiquei, como assim? Depois a outra falou que eu tava com 1,5 e por aí vai, já não entendi. E aí meu parto não tava evoluindo, parto não, dilatação não tava evoluindo. Então eles começaram a induzir. Foi onde eu já fiquei triste, porque eu queria muito um parto totalmente natural, sem indução, sem remédio, sem soro, sem nada. E não foi o que aconteceu. Eu comecei a me desesperar, a chorar, porque eu sabia que dali em diante eu ia sofrer sim, porque o parto não tava indo pra frente, a dilatação, e não era mais o parto dos meus sonhos. Então eu fiquei bem triste. Enfim, colocou o primeiro comprimido, acho que passou umas 9 horas e nada de fazer efeito, nada de dilatar. E eu comecei a sentir muita dor, uma dor do inferno. Gente, é a pior dor da minha vida que eu já senti. É a pior dor do mundo. E quando, assim, passei a madrugada toda, quando isso já foi no outro dia, no dia 4,
acho que já era umas 6 horas da noite, por aí, não, menos, uns meio-dia, e eu não dilatava de jeito nenhum, e sentindo muita dor, e não dilatava. Muita dor, prestem atenção no muita dor que eu tô falando, que eu tava sentindo a dor do inferno. Gente, era tanta dor que uma hora eu me joguei no chão, e era dor, e a bolsa rota vazando só aquele pouquinho de líquido quente que me irritava, toda hora eu me melecando, entendeu? E a dor. Aí eu me ajoelhava no chão, eu gritava, eu não tava nem aí. Nessa hora todo mundo já tava vendo tudo e eu não tava me importando, entendeu? Eu tava fora de mim. E aí eu comecei a chorar muito, fiquei muito triste, porque eu tava vendo que o parto não... o parto não, por que eu fico falando parto? A dilatação não tava evoluindo, então... O que aconteceu? Eu ia pra uma cesárea. Eu não queria cesárea, eu queria um parto natural, totalmente natural. Aí eu comecei, eu fiquei só com uma enfermeira me atendendo, porque eu não queria que as outras me dessem toque. Elas eram muito brutas, eu achava ela muito bruta e eu já tava com trauma já. E essa enfermeira, ela era a única que me tratava bem. As outras enfermeiras chegavam assim, ai, não grita, não grita não, sabe, ficava fazendo pouco caso. E essa enfermeira não, ela me tratou com muito carinho. Ela me dava a mão dela pra segurar quando eu tava com dor. O toque dela era suave, gente, ela não acabava comigo, entendeu? Aí eu fiquei só com ela, e ela começou a pedir a cesárea, porque eu já tinha mais de 24 horas com a bolsa rota, já tava tomando antibiótico por causa da bolsa, né? E não dilatava. Quando ela finalmente conseguiu a minha cesárea, que eu ia fazer a cesárea, e ela foi me deu o último toque, eu estava com 4 centímetros dilatado. Aí os médicos falaram, não vai pra cesárea, vai ficar dilatando. Isso já com mais de 24 horas lá no hospital, tentando essa dilatação, né, que ia pra cima, voltava. No caso, gente, eu não tinha passagem, entendeu? Não era pra acontecer, não, esse parto aí, não era pra ser normal, era pra ser cesárea, infelizmente, e eu não fui pra cesárea. Fiquei lá dilatando. Gente, o inferno da vida foi aquilo. A dor tava doendo muito, a dor extrapolou. Gente, eu não conseguia. Antes, quando eu tava, tipo, com 4 centímetros, ou 5 ou 6, eu ainda conseguia me mexer e a dor passava. Eu conseguia meio que controlar a dor. Depois que passou dos 6 centímetros, eu não conseguia. Eu podia me mexer, eu podia fazer bicicletinha na perna, eu podia fazer tudo. Não passava dor. Mano, é uma dor horrível. Eu não sei explicar, gente. É como se, sei lá. Eu sei que eu sentia tanta dor, mas tanta dor que eu tava fora de mim. Eu não vi o tempo passar, não tinha noção de horário, noção de tempo, noção do que tava acontecendo ao meu redor. Eu respondia às pessoas e não sabia o que eu tava respondendo. Quando eu fiquei com 6 centímetros de dilatação, eles me levaram pra sala de parto. Com 6 centímetros. Isso já passando de 24 horas, já tinha umas 26 horas, né? E aí fiquei com meu marido lá. Aí meu marido fazendo bicicletinha na minha perna, a gente ficou exatamente 7 horas lá dentro da sala de parto até minha filha nascer. E pra mim foi coisa de 15 minutos. Então, tipo, eu não tava raciocinando. Realmente tava fora de mim. Aí eu fiquei, gente, era uma dor do inferno. E aí eu comecei a sentir, quando eu fiquei com 9 centímetros, eu comecei a sentir aquele... pra mim não foi vontade de fazer cocô, tá, gente? Era alguma coisa assim, como se estivesse arrebentando a minha parte íntima. Acho que o neném saindo, né? Aí eu colocava muita força, eu gritava muito. E xinguei até a médica, gente. Tô muito vergonha disso. Mas não foi porque eu quis, eu não lembro disso. Meu marido falou que eu xinguei sim ela. E eu não lembro disso. Tava bem doida. E aí eu tava colocando força e não saía. Aí tá, foram chamar o médico, vamos começar o trabalho de parto agora, vamos a fase da expulsão, né? Aí o médico veio, primeiro veio uma médica, ela preparou. Gente, já não era mais o parto dos meus sonhos, mas eu ainda tinha a esperança do parto natural, de eu colocar força e minha filha sair. E aí chegou essa médica, ela apagou as luzes, mandou eu escolher a minha posição pra ter neném. Inclusive eu vou deixar uma foto aí da posição que eu tinha escolhido, que era mais confortável pra mim. E
Ela colocou uma música e foi tudo lindo, maravilhoso, só que não. Eu comecei a colocar força, não tava dando certo, não tinha passagem, a neném não saía. E aí eles chamaram outro médico, o médico que me deu o meu primeiro toque quando eu cheguei na maternidade, um dia antes, porque eu cheguei dia 3 e tava no dia 4, isso umas 7 horas da noite. Não, umas 5, 6 horas da noite, eu não sei exatamente, porque tava muito fora de mim. Então, esse médico veio, ele não me deixou mais escolher a posição que eu queria, me colocou na típica posição de ter neném, né, aquela de perna aberta. E aí eles falaram que a minha neném tava com a borsa na cabeça da minha neném. Dava pra ver a cabeça dela, quando eu tava colocando força, antes deles entrarem, o meu marido tava vendo o cabelinho dela, só que não saía. Isso eu já tava, tipo, 26 horas já no hospital, super cansada. Eu não tinha me alimentado direito por causa das dores no outro dia, né, no finalzinho já. Eu não tinha conseguido comer direito, eu tava exausta. Não tinha descansado e, tipo assim, eu tava morrendo, né? Então, enfim, aí... Tá, esse médico pegou, me colocou lá na posição de ter neném e começou a colocar força. Gente, eu sei que nesse processo do parto, de eu colocar força e a minha bebê ia e voltava, e eu não tinha mais força, tava tudo esgotado, eu não tinha mais força pra colocar o neném pra fora. E aí, foi onde começou o processo mais doloroso do meu parto. Foi uma puta pressão psicológica na minha cabeça, da parte do médico e das enfermeiras que fizeram o meu parto. Começou com um pique. Eles não me perguntaram de começo, só chegaram já com a... Assim, gente, eu tava bem alucinada. Só pra deixar bem claro, eu não tava raciocinando direito na hora do meu parto, porque eu tava muito cansada, com dor, fora de mim. Mas eu ainda lembro de poucas coisas. O meu marido ainda relatou muita coisa que aconteceu que eu não lembro. Enfim, nessa hora já não tinha mais música, não era mais parto perfeito. Era o açougueria de primeira. Aí eles chegaram com um carrinho assim de cirurgia, cheio de trem em cima. E lá tava lá o negócio pra dar o pique. Aí eu falei assim, não, eu não quero pique, não. E aí começou aquela pressão psicológica. Ah, se a gente não fazer, você e o seu neném vai morrer, não sei o que lá. E aí acabou que fez, porque era isso ou eu ia morrer, entendeu? Porque eu tava vendo que a cesárea eles não iam me levar. Quiseram me forçar até o final mesmo, um parto normal, e foi o que aconteceu. Então eles fizeram o pique, e mesmo com o pique não adiantou, gente, eu colocava força. Eu não tinha mais força, então tava exausta, não tinha mais jeito. E a cabeça da minha neném já tava com a tal borsa, né, e eu não tinha passagem pra neném passar. A minha filha tinha 3,5 kg, gente, ela era muito grande, eu não tinha passagem pra ela passar, não. E aí foi aonde eles foram pro... o kiwi, né, na hora lá do parto eu lembro deles chamando de kiwi, que era o extrato a vácuo. E tentaram também, depois do pique, com o extrato a vácuo tentaram, e não conseguiram também. Nisso, deles terem usado esse objeto, gente, eu não queria nada disso, tá? Mas eles ficavam falando que eu ia morrer com a minha filha, e aí eu tive que aceitar. Lógico que eu aceitei, né? Eu não queria que a minha filha morresse? Lógico que não. Aí... Nisso, machucou a cabeça da minha filha, depois que ela nasceu, a gente viu que machucou por causa do extrato a vácuo. E aí foram pra última opção horrível, das piores, que eu achei que eu nunca ia passar por isso. Eu assisti muito relato de parto sobre essas coisas e eu sabia que era violência obstétrica, eu me informei sobre isso, estudei muito, li muito sobre isso. Infelizmente isso aconteceu comigo e eu não tive pra onde ir, que foi o fórceps. E não só o fórceps, no final das últimas empurradas que eu tava dando, as últimas forças que eu coloquei, aí eles usaram o fórceps. E eu disse que não queria também. E foi a mesma pressão psicológica dizendo que minha filha ia morrer. Eu ia morrer, não tinha mais jeito, ela já estava em sofrimento fetal. E aí eu tive que aceitar. Eu não senti dor de nada disso que eles fizeram, nem do pique. E nem senti o fórceps dentro de mim, porque a dor
A dor que eu tava sentindo já tinha anestesiado meu corpo todo. Gente, chegou uma hora do parto que eu não tinha mais contração. A minha barriga não ficava mais dura, eu não sentia contração e elas tinham que ficar forçando muito, batendo, beliscando a minha barriga, sei lá, pra ver se eu tava com contração ou não. E aí quando elas sabiam que eu tava com contração, elas mandavam eu fazer força e eu fazia. Aí eles usaram o forceps. Eu sei que nas 3 últimas forças que eu fiz, eu desmaiei e voltei. Nesse processo, meu marido começou a passar mal dentro da sala de parto por causa do cheiro do sangue do pique. E aí ele foi pra fora tomar uma água. No momento que ele foi, eles falaram faz força e puxaram com forceps. Nisso, 2 enfermeiras cruzaram o braço. Gente, eu já tava fora de mim, eu tava quase pra morrer já. As enfermeiras cruzaram o braço uma com a outra, era 3 enfermeiras. O médico colocou o forceps, e uma enfermeira pisou em cima da minha barriga. Ela subiu em cima da cadeira e pisou em cima da minha barriga. E nessa última força, minha filha nasceu. E foi isso, ela não queria chorar. Ela nasceu com 3,5 kg, foi um parto anormal, horroroso. E sofri sim violência obstétrica. Eu digo que mulher nenhuma deveria passar por isso. O parto é um momento mágico. Depois que a minha filha nasceu, eu não pensei nisso, não pensei na violência obstétrica, não pensei em nada disso. Eu só fiquei muito feliz por ela estar viva e por ela estar comigo. Só que eu não fiquei nem 3 minutos com a minha filha no colo. Pedi pra deixarem a placenta sair sozinha. Acabou que a médica arrebentou a placenta dentro de mim. Então, eu tive que dar uma pausa porque eu tô gravando no serviço. Continuando, eles arrebentaram a placenta dentro de mim, então tiveram que correr comigo pro centro cirúrgico. Eu não fiquei pra ver a primeira troca da minha filha, nem o primeiro choro direito, nem nada, porque quando ela nasceu, ela não chorou muito, quase não fez barulho, tava um pouco roxinha, mas tava bem. E eu passei acho que umas 2, 3 horas no centro cirúrgico. Eu tive a minha filha às 8h30 e... Gente, não liga pra eu com esse toque nesse cabelo, porque eu fico me olhando e o cabelo pra mim tá horrível. E eu voltei pra sala, era 11 horas da noite, pra sala de parto, quando eu voltei da sala de cirurgia. Lá o médico enfiou a mão dentro de mim, arrancou a placenta, foi um fole, me costurou, aquele procedimento de pós-parto. Enfim, eu sei que, gente, o parto foi uma experiência horrível pra mim, desde o começo. Desde quando eu não dilatei, desde que eu tive que induzir, tomar o comprimido, não, que eles injetam o comprimido na sua parte íntima. A partir daí, acabou pra mim, foi horrível, eu não queria isso, sonhei com parto natural. E, assim, negligência sim, parto forçado sim, e uma coisa que me abalou muito, depois que eu subi pro quarto com a minha neném, né, fiquei muito triste, quase entrei em depressão pós-parto, chorei muito. Assim, estava muito grata pela minha filha, mas muito triste por causa do parto. Me senti totalmente violada. E não tem muito o que comentar, gente. Não é aquele relato de parto feliz, de parto totalmente natural. Assisti muito relato de parto. E, gente, varia muito tipo de gestante para gestante. Eu fui com a intenção de ter um parto dos sonhos, porque eu vi vídeos de parto natural, de neném nascendo rápido, ou de que a mulher colocou uma força e o neném nasceu. E não é assim, sabe? Não é. Você não tem que chegar lá com, tipo, nossa, o meu parto vai ser desse jeito, eu já programei na cabeça. É o que ia acontecer. Olha o que aconteceu comigo, eu não planejei nada disso e aconteceu. Eu queria um parto totalmente natural. Tanto é que a minha amiga, ela teve neném na mesma maternidade que eu, 1 ano antes, e o parto dela foi lindo, foi totalmente natural. Então, eu quero que vocês
estudem muito, pensem muito, não deixem acontecer a violência que aconteceu comigo. Peçam sim a cesárea de vocês, não é porque é público que vocês não têm o direito. Vocês pagam por esse serviço público, eu também pago por esse serviço público. E na hora fizeram sim. Eu não tive cabeça. Eu não tive cabeça para denunciar os médicos, nem fazer denúncia, nem nada, porque eu sofri muito. Gente, eu tô vindo relatar esse parto 6 meses depois, porque só agora eu consigo me sentir confortável comigo mesma, aceitar e absorver essa situação toda que aconteceu. Foi muito duro. Então, obrigada, gente, por ter assistido até o final do vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like. Comenta aí o relato de parto de vocês, se alguém se identifica. Espero que não, porque é parto horrível. Quero desejar um bom parto pra quem tá grávida, tá assistindo aqui. Gente, eu não tô querendo colocar medo em ninguém, nem assustar ninguém. Tô contando o que aconteceu comigo, experiência minha. Não é porque você tá vendo eu contar isso que a sua vai ser ruim assim. Mas acontece, gente. Isso acontece, tá? Quando você vê falar de violência obstétrica, é um assunto que acontece muito com as grávidas e é muito difícil expor. Eu pensei várias vezes em gravar esse vídeo, já tentei várias vezes e não conseguia falar sobre isso. Tem gente que fala que é muito vitimismo, né? Mas não é. Enfim, quero desejar um bom parto para todas as gestantes que estejam assistindo. Para as mães como eu, também quero falar que vocês são top, são guerreiras, porque ter um filho não é nada fácil. Dói demais, dói muito, gente, tá? Não vem com essa história de que não dói, dói sim, dói muito, horrível. Eu senti tanta dor, falando nessa questão da dor, eu senti muita dor, gente. Tanta dor que eu saí de mim. É sério, parecia que não era eu. Eu não tive noção de tempo, não tive noção de hora, não tive noção de nada que eu tava fazendo. Tudo que eu lembro do meu parto são flashes. Assim, e na hora que eu tava colocando força pra ter o neném, parecia que eu tava fora de mim. Tipo assim, como se a minha visão tivesse dilatado, sabe? E não sei, gente, é uma experiência muito louca, o parto. Mas enfim, é isso, desejo um bom parto. E obrigada por assistir esse vídeo. Me segue lá no Instagram, vou deixar passando aí na telinha. E muito obrigada. Tchau!